Olá, alunos! Sou o professor Paulo Correia, professor de arte, e sejam muito bem-vindos às nossas videoaulas. Tarsila do Amaral figura entre os mais conhecidos e aclamados nomes da pintura nacional, sendo um ícone do modernismo brasileiro, integrando diversos elementos típicos da cultura brasileira. A artista foi capaz de produzir uma identidade cultural própria, que assimilava as tendências da arte moderna europeia, ao mesmo tempo que lhes dava as cores nacionais. Para além do período modernista, sua obra mais famosa, o Abapuru, símbolo do Manifesto Antropofágico de 1928, é também o quadro mais valioso da história da arte brasileira. Ademais, Tarsila do Amaral é uma das grandes representantes da arte latino-americana, com exposições dedicadas a elas, circulando por grandes museus ao redor do mundo. Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro de 1886, na fazenda São Bernardo, município de Capivari, São Paulo. De família abastada, herdeira de grandes propriedades rurais no interior paulista, cresceu junto a 7 irmãos, ouvindo a mãe tocar piano e o pai recitar poemas em francês, língua que aprendeu desde a infância. Foi enviada à capital para estudar no Colégio Sião e depois a Barcelona para concluir os estudos. Na Espanha, pintou seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus. Ao retornar, casou-se com o médico André Teixeira Pinto, de quem era noiva. O marido incomodava-se com seu ofício artístico, impunha a Tarsila um comportamento recatado e doméstico. Depois do nascimento da única filha do casal, Dulce, Tarsila decidiu então pela separação. Graças à enorme influência de sua família, que sempre apoiou sua carreira nas artes, conseguiu em 1925 a anulação de seu casamento, já que o divórcio não era permitido por lei no Brasil. Em 1918, começou a ter aulas de pintura no ateliê de Pedro Alexandrino, onde conheceu a pintora Anita Mafaldi. Em 1920, partiu para Paris, onde permaneceu até junho de 1922, estudando na Academia Julian e tomando aulas com o pintor Émile Renard. Foi a partir de cartas enviadas por Malfatti que Tarsila tomou conhecimento da Semana de Arte Moderna, ocorrida em fevereiro de 1922. De volta a São Paulo, Malfatti apresentou Tarsila aos artistas modernistas e foi formado então o Grupo dos Cinco. Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti de Opícia e Tarsila do Amaral. Durante esse período, Tarsila e Oswald iniciaram um relacionamento amoroso, oficializando o casamento alguns anos depois. Foi nesse momento que Tarsila começou a produzir arte moderna. Em 1925, Oswald lançou seu livro de poesias intitulado Pau-Brasil, com ilustrações de Tarsila. Tarsila e o modernismo. Embora não tenha participado ativamente da Semana de Arte Moderna de 1922, Tarsila tornou-se o grande nome das artes plásticas do modernismo nacional. Foi só a partir de seu encontro com os artistas modernistas que Tarsila desenvolveu de fato o estilo pelo qual ficou conhecida. Suas viagens pelo Brasil, especialmente pelo interior de São Paulo e de Minas Gerais, em 1923, renderam-lhe inspiração para suas primeiras composições de influência cubista. A obra de Tarsila do Amaral é dividida em 3 principais fases. A primeira, chamada Pau-Brasil, a segunda, antropofágica, e a terceira, de cunho social. Fase Pau-Brasil. Relaciona-se às obras produzidas entre 1924 a 1928, a partir das viagens ao Rio de Janeiro, no Carnaval e às cidades históricas de Minas Gerais. É a aplicação das tais cores caipiras, rejeitadas pelos mestres acadêmicos da pintura, e da grande intenção de Tarsila em representar o Brasil rural e o Brasil urbano em seus quadros. As obras dessa fase expõem a influência do cubismo e temas que são, sobretudo, paisagens brasileiras, tais como o Morro da Favela, de 1924, e São Paulo,
também de 1924. Fase antropofágica. Teve início em 1928, a partir da icônica obra Abapuru, cujo nome é a junção dos vocábulos aba e puru, significando homem que come em tupi-guarani. A ideia central do projeto antropofágico era devorar as influências da cultura europeia, já que elas não se aplicavam às condições brasileiras, e a partir da deglutição, modificar o que foi devorado, produzindo arte genuinamente nacional. Fase social. Depois de sua passagem pela União Soviética e ter trabalhado como pintora de paredes de construção na França, Tarsila começou a refletir em suas obras temáticas relacionadas ao proletariado, a desigualdade social, as opressões sofridas pelos trabalhadores, aos problemas do capitalismo industrial. O quadro Os Operários, de 1933, inaugura essa nova fase pictórica, caracterizado pelo uso de cores mais sóbrias e acinzentadas, reflexo da desesperança daqueles que, embora trabalhando incansavelmente, não tinham acesso a bens básicos, como saúde e educação. É considerado grande ícone dessa fase também os quadros Segunda Classe, de 1933, e As Costureiras, de 1936. Tarsila do Amaral faleceu em São Paulo em 17 de janeiro de 1973.